nasci em Jandeiro. Carajá, não Carajá. Esse apelido é o seguinte, o meu pai, ele foi um dos maiores negociantes de boi aqui de Caçapava. Você ia na fazenda do meu pai, tudo que você queria ele tinha. Você chegava na fazenda do meu pai e falava, seu Luiz, meu pai era Luiz Nogueira Barro, mas conhecido por Luiz Ventura. Você chegava na fazenda do meu pai e falava, seu Luiz, eu quero umas 10 vacas leiteiras, pode ir lá escolher lá no curral que está lá, pode ir lá. Você chegava no meu pai e falava, seu Luiz, eu quero uns 10 boi para matar, boiada de 14, 15 arroba. Vai lá, pode mandar o peão juntar na invernada que tem lá, sei lá, você escolhe qual é mais pesado que você quiser lá. Seu Luiz, eu quero uns 40 bezerros para invernar. Manda o caboclo juntar lá, você vai no curral lá que servir para você separa lá, depois a gente conversa. Seu Luiz, eu quero um cabrito que eu tô afim de matar para fazer um cabrito assado agora no final de semana. Tem uns cabritos lá, vai você escolhe qual você quiser lá, você pega lá. Seu Luiz, eu quero uma leitoinha para me assar no final de semana. Vai lá, tem uma leitoada, tem uma porcada, lá vai no chiqueiro, você escolhe a leitoinha que você quiser, depois você fala bem, a gente acerta. E era assim. Então meu pai foi peão, né? De estradeiro, foi tropeiro muitos anos, né? Viajava muito, buscava muita boiada na região aqui do sul de Minas, Itamonte, Passa Quatro, Pozo Alto, aquela região daqui do sul de Minas aqui, né? E o apelido veio porque o meu pai, como era um grande negociante de boi, o meu pai foi comprar um gado uma vez num fazendeiro chamado João Almeida Neto, conhecido por João Cândido. E a gente nem chamava João Cândido, a gente chamava João Cândido. O caipira falava João Cândido, eu também falava João Cândido. E nós chegamos na fazenda do seu João Cândido, o pomar de laranja dele estava carregadinho, rapaz. O gado estava até quebrando de tanta laranja. E eu com vontade de chupar uma laranja danada, era molecão, mas fiquei com medo de pedir para o seu João e o meu pai xingar, porque o meu pai chamava atenção. Depois ele não falava na hora, mas depois ele falava, ô, você mata de vergonha, fica pedindo laranja para o homem, essas coisas raras todas. Então eu esperei ir para o curral. Nessa época eu tinha uns 10 anos, quase 11 anos. Esperei eles ir para o curral. Aí eles estavam vendo o gado negociando lá. Eu fui lá correndo, escondido no rancho do homem lá. Peguei um saco de farelo de trigo, empanhei a laranja correndo, botei ele e voltei correndo, sentei dentro de um jipe lá do meu pai e comecei a chupar a laranja ali. E fui jogando bagaço da laranja, semente, tudo ali de medo do meu pai ver e do homem veio xingar. Aí chegou um homem que foi com meu pai, que chamava Rubinho Araújo, que foi também para ver um outro gado do homem. Meu pai foi para ver uns garrotes, e o Rubinho foi para ver um outro tipo de gado, acho que foi uma novilhada que ele foi ver, umas férias. Aí esse Rubinho Araújo, quando chegou, falou assim, nossa, que esse monte de casca de laranja aqui, eu debaixo, sentado atrás do banco do Jeep, em 62, aquele Jeepinho Willys, aí eu sentado atrás do banco, aí o Rubinho pegou, olhou e falou assim, ô, rapaz, o que você está fazendo? Ele falou, eu fui lá, o pai já ficou bravo. Você vai lá apanhar laranja, rapaz, você não... Que coisa, que vergonha. Imagina se o João vem aqui e vê você que você... Aí falou, ficou quieto. Daí o Rubinho, esse Rubinho Araújo, pegou e falou assim, ei Luiz, e agora, hein? Como é que faz? Joga as cascas de laranja fora com os bagaços, ou limpa o jipe, ou deixa o jipe que suja, porque né, o rapaz, tava eu e meu irmão, nós dois. Os dois meninos seus aqui, tá parecendo o tribo dos índios Carajá. Os Carajá começam a fazer cocô e xixi no lugar, depois não sabe se limpam ou se mudam. Eu não sei se limpa o jipe ou se deixa o jipe aqui. E daí foi embora. Ele morreu ali dando risada, brincando, foi embora. Aí quando foi no outro dia, eles vieram buscar o gado. O Rubinho comprou a partir de novilha e meu pai comprou a garrotada. E veio para buscar. E eu vinha a cavalo, porque eu andava a cavalo. Eu ia buscar a boiada do meu pai, saía de 2 horas da madrugada, saía daqui de Caçapava, ia buscar a boiada a cavalo na Redenção, na atividade da Serra. E eu e mais 2 amigos, Orlandão Chumbão e o velhinho de Dosico. Oh, mas é uma delícia, cara. Então, quando o Rubinho chegou em casa, ele falou, cadê os dois Carajazinho? Carajazinho? Os dois não vão, brincando. E daí quando o Rubinho encontrava com a gente, cadê o Carajazinho? Ô Carajazinho! Isso foi da onde surgiu o apelido Carajá, que a minha mãe agora dia 11 de fevereiro, de março, vai fazer 2 meses que ela faleceu. Se na época você chegasse em casa e falasse assim, Dona Maria, o Roberto está? Talvez ela falasse assim, não. O Carajá está? Ela falou, qual deles? O Roberto ou o Hélio? Se você perguntasse pelo nome, talvez ela não ia engasgar na hora, né? Mas se você falar assim, o Carajá está? Ela ia falar, qual deles? O Hélio ou o Roberto? Entendeu? Porque nós dois somos Carajá. Olha, era uma delícia, cara. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu voltava. Não por causa da idade, não, sabe?
porque era um respeito muito grande, uma fé muito grande, era assim, era uma coisa gostosa. Uma das coisas que eu mais gostava, que você vai morrer de rir aqui, é quando a gente ia em Aparecida. A gente ia de caminhão. Então minha mãe fazia aquela panelona de frango com arroz, pato com arroz, outro levava virado de feijão, outro levava essas coisas lá. E a gente tinha Aparecida, era o passeio mais lindo do mundo para nós. O caminhão saía de lá da roça, 5 horas da manhã, né, chegava 6, 7 horas da noite, e era o passeio mais lindo pra gente, rapaz. Não, a dificuldade que era de você sair lá das coletas e parar em Aparecida, num caminhão, e era a coisa mais gostosa do mundo. Ah, demorava um tempo bom, sei lá, eu não tenho muita ideia não, mas eu acho que demorava muito tempo, viu? E naquela época era aqueles caminhõezinhos Chevrolet, né? Gasolina, ainda lento para andar, né? Era tudo banco de madeira dentro na carroceria do caminhão, né? Coberto com encerado. E a gente, acho que porque era adulto, era uma pista só, eu acho que, sei lá, entendeu? Por aí, certo, né? E então era gostoso. E sei lá, eu estudei na escola de roça, casa de pau a pique. A água para beber era da bica, né? Ajudava, levantava de madrugada e juntar o gado no pasto pro pai, no curral pro pai tirar, o pai pegar, botava no carro de boi para levar no ponto, o caminhão pegar. E eu ficava ajudando os outros empregados a limpar o curral, botar a ração no coxo pro gado, apartar bezerro e depois passava, porque não tinha banheiro, não tinha nada, não tinha chuveiro, não tinha nada, né? A mãe esquentava uma panela de água, lavava um pouco o rosto, tirava um pouco a sujeira do pé, da mão e andava 7 km a pé para ir na escola. Não, bacia de alumínio. O sabão era o que tinha. Quando tinha sabonete, era sabonete. Não tinha, era o que tinha. Você quer sabão? Até sabão em pedra a gente tomava, não? Normal, né? Então a gente saía, andava a base de quase 7 km para ir na escola. 14 km de volta. Não eu, né? Eu, meus primos, os parentes, os amigos do bairro, né? A criançada, a molecada toda, meninada, né? E a gente ia descalço. E quando chovia nessa época, agora nem passou de dezembro agora, por exemplo, hoje nem chove tanto, mas naquela época chovia muito, de dar muita enchente. Então rodava aquelas pontes de Ribeirão, você ficava preso do outro lado, o pai tinha que buscar cavalo, entendeu? E tinha muitas crianças que o pai era empregado de fazenda e o pai não tinha cavalo. Eu ia meu pai, ia o tio Zé, e o tio Zeteco, eles iam a cavalo e pegava as crianças das outras pessoas, daqueles funcionários de fazenda que também não tinham cavalo e passavam no rio, com o cavalo nadando pela água, sabe? E assim foi a minha vida, eu gostava, e a gente ia nas festinhas de roça, como era gostoso naquelas rezas, a gente comer bolo de fubá, tomar café com biscoito. Uma vez lá tinha um armazém, que era armazém de roça. O armazém ficava mais ou menos uns 20 km de casa. Então eu fui fazer compra para minha mãe e meu primo também foi fazer compra para minha tia. E nós dois íamos a cavalo para a estrada conversando. E quando nós estávamos vindo pela estrada, nós encontramos com um amigo nosso chamado Vitor. Daí falou, foi bom ver vocês dois aí. Daí falou, por quê? Porque hoje a folia do meu pai vai cantar lá no bairro de vocês, lá a folia de Santos Reis, a folia do seu Otávio, meu pai. Daí, rapaz, né, deu uma disparada nos 2 cavalos, rapaz, e chegamos no armazém chamado Armazém do seu Jorge Pereira. Chegamos lá, compramos as compras que tinha que comprar. Rapaz, você virou uma galope no cavalo, chegamos no carro, quase matamos os cavalos, então nós viemos disparar, só para contar pro bairro inteiro que a folia de Reis ia cantar lá. Ai, que delícia, rapaz. Esperando a folia cantar. Quando chegou a cantar na primeira casa, já saímos tudo correndo, vamos lá para ver. De noite para a estrada, que os vagalumes. Hoje nem vagalume não tem mais. Não, isso era longe. A folia era de Redenção, 40 km onde eu morava. Essa é a original mesmo, né, que cantava, né? Olha a estrela da árvore, da manhã e vem, vamos visitar o menino lá em Belém. Tem assim isso, entendeu? Aquela cantoria bem mais tradicional mesmo, entendeu? E nós fizemos isso daí, eu e meu primo, quando nós matamos 2 cavalos de disparo, todo mundo que a folia ia cantar no bairro. E era gostoso. Tinha um velhinho lá no bairro chamado Antônio Mimim, ele era o capelão do bairro. Respeitado, tão respeitado que uma vez um padre foi celebrar, naquela época o padre celebrava em latim e de costa. E o padre estava celebrando e chegou lá um momento que o padre esqueceu de uma palavra, e um Taimimi falou a palavra o padre. E ele não sabia nem ler nem escrever. Aí o que acontece? Ele era o capelão do bairro. Se morria alguém, aí ele que ia rezar, a novena do morto ele que fazia, aquelas coisas nada todas, né? A reza da festa da igreja, ele que fazia, né? Aí um dia
ele foi fazer uma reza nessa igreja de São Pedro, lá na fazenda do tio do meu pai. E chegou lá, rapaz, cheia a igreja, ele tinha carcado uns arcos para a cabeça. Ele ajoelhou, fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Arriei meu cavalo meia-noite, mas então sou Antônio, né? Vamos rezar, né? Cantar moda de viola. É umas coisas que... Lá, uma vez, ele morreu, tive uma moça que morreu no bairro, ela tinha um atrofiamento, né? Aquele atrofiamento muscular, então, e a moça morreu com a perna encolhida, assim. Uma ficou esticada e a outra encolhida, né? E um mim chegou para rezar, o homem de Deus. Chegou lá, já chegou meio com o pé redondo, né? Chegou lá e naquela época, coitado do homem simplesinho, né? Família super pobre, né? Botou o corpo da moça em cima de uma folha de porta, sabe? Ele botou o corpo da moça ali, né? Põe um paninho de saco, põe o corpo da moça ali, né? E para rezar, né? Um mim já tem bebido umas canjibrinas com o caipira. Segurou na folha de porta para ajoelhar, a moça rodou, deu uma ajoelhada na cara dele e falou: ô pistola, tá viva? É umas coisas que aconteciam que hoje, né? Naquela época você não podia rir, porque senão o pai e a mãe já batia, né? Porque meu pai não. Meu pai toda a vida foi um homem sensato. Você fazia as coisas erradas, ele só olhava, você já sabia que ele ia chamar a atenção. A mãe não. A mãe, o que ela tinha na mão até hoje, o que ela tinha na mão, ela sentava para a cabeça da gente. Cabo de vassoura, rei, chicote, o que tivesse na mão. Então a mãe, você não podia brincar perto dela. Então você tem segurando para não rir, né? Porque, então, eram umas coisas gostosas que aconteciam. A gente pegava bicho de porco no pé, doidada. Oh, meu Deus do céu, andava descalço, tirava e pronto, acabou, fim de papo, você entendeu? Não passava nada, entendeu? Passava álcool, às vezes, quando eu, que nem eu estava falando para você, de armazém. O meu pai teve um armazém no bairro das Coletas, onde é bem em frente ao campo de futebol das Coletas Futebol Clube. Então, o armazém do meu pai naquela época não existia energia elétrica nas roças, né? Era tudo a base de querosene. E o meu irmão cismou, foi lá num tambor, tá lá, pensou que era Guaraná que estava lá, abriu, pegou, tomou uma caneca de querosene. Deu uma diarreia nele que não achou. Já pensou se tomar uma caneca? Então, eram umas coisas, uns causos engraçados. A gente era muito bobo, muito simples, sabe? Era aquela criançada, qualquer coisa, ficava tudo encolhido no canto, sabe? Diferente de hoje, né? Hoje as crianças, eu tenho um neto com 5 anos de idade que pega o computador, fala o que quer do computador, pega um celular, faz o que quer com o celular, né? Eu, para ser sincero, eu nem sei mexer direito naquilo. Né? E nós não, nós era tudo acanhado, tudo bobo, tudo encolhido. Ficava segurando a perna da mãe, quando chegava alguém diferente, na perna do pai, né? Então, se eu pudesse voltar ao tempo, eu voltava. As nossas brincadeiras, cara, a Darcy estava falando lá, a gente rodar peão, jogar peteca, sentar na casa da minha avó, era um casarão de pau a pique, mas um baita de um casarão mesmo. E na cozinha tem uma pedrona, sentada bem no meio da cozinha. Então toda noite fazia uma fogueira ali. E daí sentava todo mundo, meus pais, meus tios, meus avós, e ali fazia café. Tinha um senhor chamado tio Caetano, ele fazia o cigarrinho de palha dele, mas para nós ele pegava só palha, enrolava e falava: fuma um cigarrinho, meu filho. Mas não era só palha, então, para dizer que nós estávamos fumando com eles, entendeu? Então a gente sentava ali e ficava contando os causos, as prosas, entendeu? Era uma coisa muito gostosa. Sim, sim, quer dizer, é um princípio daí, né? Entendeu? É uma coisa que começou daí. Né? Que nem o que eu escrevi sobre meu pai. Eu tenho uma poesia que fala, quando meu pai saía, como eu falei para você, o meu pai saía dali do bairro da Roseira e das Coletas para ir buscar boiada em Minas. Então, eu sei até o nome dos peões. Era o meu pai, Luiz Ventura, Zé Ventura, irmão do meu pai, depois tinha Piolinha, Moacir do Puia, Preguinho e Chico Tomai. Eles saíam dali e iam buscar boiada lá. Quer dizer, então, eu tenho uma poesia que fala sobre esse Chico Tomai. Então, eu tenho poesia que fala da história do meu pai, de quando ele ficou doente. Então, são coisas de carro de boi, do meu tio Zé. Minha avó plantava aquelas roças de milho com abóbora. Então, a gente ia buscar os milhos, as abóboras no carro de boi, naquelas alto de serra, andando por trilho, né? Não era estrada, não, era trilho feito de enxadão, entendeu? Então a gente ia buscar. Aqui você indo para Ubatuba,
quando chegar ali no bairro do Belém, ali se você for olhando pro lado direito, você vai ver uma baita de uma figueirona. Ali era o lugar de pouso de boiada. Então, quando meu pai, tio Zé, Moacir do Puia, Preguinho, Piolinha, vinha com boiado pro matador, que era lá no Tremembé, ali não era pouso bem ali, era um lugar de descanso da boiada. Então eles chegavam ali, pediam pro dono ali, o dono já sabia. Então chegava carreiro ali para ficar ali, então eles chegavam com a boiada, vamos supor, 3 horas da tarde chegavam ali. Aí iam soltar os animais para eles beber uma água, os cavalos beber uma água, desarrear eles, bater uma água neles para dar uma relaxada. Eles também deitar um pouquinho na sombra para dar uma descansada, a boiada também. Depois descia ali do Belém, descia a Rua do Maitá, passava do lado do Mercadão, saía lá no bosque, lá embaixo onde hoje é a Eletro, ia lá para Ponte Seca, no Tremembé, no Matadouro. E quando voltava, lugar de parada, do lado do Mercadão, armazém do Filadélfio. Olha só, lá era a parada de peão de boiada, que nem quem vinha com boiada de Redenção, boiada de São Luís do Pariquinga, quem vinha com boiada de Natividade da Serra, quem vinha com boiada de Lagoinha, quem ia com boiada de Jambeiro, quem ia com boiada de Paribundo, que matava tudo em Tremembé. Então ali aí iam parar nesse armazém de Filadélfia, tem uma madeira, igualzinho esses filmes de cowboy, de bang bang, tem uma madeira assim, uma madeirona pregada, eles amarravam os animais todinho ali, um do lado do outro, daí um ia beber cachaça, outro ia tomar uma água, outro ia tomar um guaraná, outro ia, naquela época não existia mortadela, era salame, então eles iam comer salame, com pão, entendeu? Aquelas coisas, outro iam beber uma cachaça, bater um papo, aí ia contar as histórias do que aconteceu no caminho, um boi estourou, um boi cansou. O meu pai mesmo, tem uma história muito bonita do meu pai que eu nunca vou esquecer. Nós fomos buscar um gado em Redenção da Serra, e o pai, eu, o pai e o tio Zé. E a gente estava vindo a cavalo. Então, a estrada, se fosse pela estrada principal, dava uma volta muito grande. Então, era um final de ano, estava armando uma baita de uma chuva. E o pai pegou e falou assim: Zé, vamos pedir para o Mantino Rodrigues se ele deixa nós passar por dentro da fazenda dele. O gado é manso, passa aqui por dentro aqui da fazenda dele, nós já corta caminho, vem lá embaixo, nós já sai aqui, vamos sair lá na frente, lá perto das coletas já. Zé mesmo. Aí chegaram no seu Mantino Rodrigues, era muito bom demais. Não, que isso, não precisa nem pedir, pode passar. E fomos. A gente começou a entrar na fazenda, caiu um toró d'água, mas chuva mesmo. Chuva de acabar o mundo. E a chuva foi tão forte que na cabeceira a enchente desceu com tudo. E daí tinha uma fazenda, já na estrada de Jambeiro, onde a gente ia sair, que se chama Fazenda Dona Rola. E tinha uma cachoeira grande. E nós tínhamos que passar por dentro dessa ribeirão que é antes da cachoeira. E o gado já meio cansado, aí um garrote começou a rodar, não aguentou nadar. O tio Zé falou: Luiz, olha o garrote rodando. O pai de cima do cavalo tirou o laço, fez a laçada, jogou, pegou o garrote, os 2 tocos de chifre. Aí saiu puxando na chincha do cavalo. A chincha do cavalo é uma barrigueira que tem no cavalo onde você prende um animal, você puxar. Aí o tio Zé tinha um cachorro chamado Cringe, que era certinho na lida. O tio Zé falou: Cringe, pula na água. O Cringe pulou lá dentro d'água. Então o Cringe vinha nadando assim para morder a anca do garrote, para ele fazer força para nadar, né? E a correnteza não deixava. O Cringe ia chegando, a correnteza não deixava. E foi um tempão lutando para tirar o garrote de dentro da água. Porque se ele rodasse, ele caía na cachoeira. A cachoeira ia ter no mínimo uns 10 metros de altura. Aí já era, assim, entendeu? Então são coisas que aconteceu comigo quando eu era criança, a cavalo, entendeu? E coisas gostosas, andar de carro de boi, entendeu? Olha, para ser bem sincero, para ser aquilo que eu escrevo, eu gosto de todas. Não sei se é porque eu escrevo, né? Então eu dou valor a mim mesmo, sei lá eu, né? Mas, sei lá, não, qual que eu posso falar aqui para você aquilo. Falar uma curtinha, pode ser? Essa poesia que eu escrevi, ela é uma história de um menino de roça, que o pai dele era empregado do fazendeiro. Mas ele tinha um sonho na cabeça também. Só que, claro, ele não conseguiu realizar esse sonho. Então, esse sonho diz o seguinte: o filho do fazendeiro foi embora para a cidade, um dia voltou na fazenda médico. E passou por esse menino, não falou nada. Então ele diz assim: seu moço, por que me olha desse jeito? Parecendo nem de mim se lembra mais. Eu sou aquele menino que nasceu aqui na fazenda do seu pai. O senhor passou por mim, não quis me cumprimentar. Eu em pé já sei, por isso o senhor não precisa explicar. É que a minha mão está calejada de tanto trabalhar na enxada, implantar e colher, mas o senhor se esqueceu que enquanto eu estudava, aqui eu estava plantando e colhendo para o senhor comer todos os dias. Agora o senhor é um doutor,
nem imagina como fico contente de saber que tem um diploma na mão. Porque comigo foi o contrário, eu também queria ser um doutor, mas o meu pai não tinha condição. Por isso sou um trabalhador de roça, um caipira, não sei dizer para o senhor essa minha triste sina, mas eu quero dizer só mais uma coisinha para o senhor, seu moço. Eu também sonhava ser um doutor na medicina. Então essa é a história do menino que eu falo por mim, porque eu estudei na escola de roça e vim embora para Caçapava, porque a escola de roça não tinha condições de estudar. Porque chovia muito, a professora ficava 15, 20 dias sem ir lá, porque ela ia a cavalo. Então rodava a ponte, como é que ela ia passar? Então, quando eu cheguei aqui em Caçapava, entrei no Rui Barbosa. Para mim, 2 mais 2 era 5, então 3. Entendeu? Eu estava no 3º ano lá. Vim para cá e entrei no 1º, porque eu não sabia nada. Mal sabia fazer meu nome, você quer saber? Quer dizer, então daí eu fui estudando, estudei, fiz o que eu pude fazer, né? Ao chegar onde cheguei, né? Mas eu comparo isso que eu falei aqui, do que eu era e do que eu se tornou, chegar, né? Certo? Então, por exemplo, eu tinha vontade de ser um doutor, mas meu pai não tinha condição. Mas não precisa o pai ter condição, se você também tiver uma força de vontade e se pegar, você também chega. O caipira tem um ditado que diz assim: muito obrigado por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus e dá uma força pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes que enviarmos um vídeo você seja avisado. E venha curtir com a gente.